Tem comida para todo mundo no mundo. A verdade é que alguém quer comer o bife com ouro. O individualismo virou a filosofia dos tempos modernos, infelizmente. Tipo assim, o meu primeiro, depois o seu. Porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Primeiro, assim, eu acho que a gente fala muito, ainda mais nós médicos ou psicólogos, a gente sempre fala da não saúde, né? A gente fala do estresse, do medo, da ansiedade, da depressão. E aí a gente começa a ver, tipo assim, a gente tem que começar a falar também do contraponto disso, né? Porque uma das coisas que a gente busca é tirar o quadro clínico, né? É superar isso. E aí foram feitas várias pesquisas, já há um tempo, do efeito exatamente dessas 3 palavrinhas, dessas 3 ações: empatia, gentileza e compaixão na saúde, não só mental. Começou como uma pesquisa de saúde mental, mas na saúde física, até porque a mente acaba comandando tudo. Então, se detectou algumas coisas interessantes. Por exemplo, primeiro, diferenciar. Empatia é só aquela questão de eu me botar no lugar do outro. Mas empatia é só empatia. Por exemplo, se eu não tiver a compaixão, eu não entro em ação para mudar aquilo. Porque eu posso ter muita empatia, mas eu não estou ajudando ninguém. Sensibilizar com a dor do outro, mas não fazer nada para que o outro mude. Então, por exemplo, a compaixão, ela já tem uma postura de ação. É o que eu vou fazer para mudar aquilo. E a gentileza é um bracinho da compaixão. É como se fosse intermediário. Eu faço uma coisa não para mudar, mas para tornar a vida daquela pessoa um pouquinho melhor. A gentileza, eu posso te dar uma flor, eu posso te dar um abraço, eu posso te dar um beijo. Não necessariamente um sorriso. Não necessariamente eu vou tirar você de uma situação ruim, mas eu vou dar um pouquinho de luz naquele dia. E aí foi tão interessante porque a gente viu o seguinte, que essas compaixão, empatia e gentileza têm caminhos diferentes no cérebro, tem neurocircuitos diferentes. E são coisas que têm que ser treinadas, porque são coisas muito recentes no ser humano. Os nossos circuitos ligados à nossa sobrevivência, à nossa evolução como espécie, sempre foram o contrário. Foi de competitividade, de violência, de ocupar espaço, de fazer, competir com o outro, de comida, de buscar abrigo. Tudo oposto a isso, né? Porque como é que eu estou disputando um território com você? Como é que eu posso ser gentil, ser empático com você ou ter compaixão? Era impossível. Mas nós estamos marcados ainda, os nossos circuitos mais marcados são os circuitos da sobrevivência. Por isso, tanta gente adoecendo de medo, né, de depressão, disso tudo. O que a gente viu é que os outros circuitos mais recentes, que não são tão marcados, podem ser treinados. Como é que eu treino, por exemplo, compaixão? Você pega qualquer pessoa, eu penso agora numa pessoa que eu amo. Você pode pensar. Pensou na pessoa que você ama? Pode ser qualquer pessoa em qualquer nível de amor. Você agora vê essa pessoa sofrendo, ok? O que você vai fazer para tirar essa pessoa desse sofrimento? O que você vai fazer para mudar isso? Empatia, gentileza e compaixão. Tem uma hierarquia. A empatia, quando eu falei, imagina uma pessoa que você ama, você foi empático. Sim. Né? Imagina ela sofrendo. Novamente, você está sendo empático e sentiu essa dor. Agora, você pode fazer isso tudo e a pessoa continuar ali. Na gentileza, eu vou lá, vou dar a mão. Eu dei a mão, mas não mudei. Agora, o que eu vou fazer para ela mudar? Aí eu já estou na compaixão, que é um nível muito mais elevado. Então isso tem que ser treinado. E é tão bacana isso, porque assim, hoje existe nas escolas um movimento de treinar isso, que seria a tal da inteligência não emocional, seria uma inteligência socioafetiva. Porque emoção é só identificar uma emoção, mas é uma coisa mais abrangente. Então, você treinando crianças desde muito cedo a ter empatia, gentileza e compaixão, você automaticamente está diminuindo a probabilidade daquelas crianças desenvolverem transtorno de ansiedade, depressão, porque os circuitos ligados ao medo, à ansiedade e o adoecimento pela depressão, pelo excesso desses dois, é muito mais instintivo, está muito marcado pra gente. O que não está marcado tanto, que a gente só começou a ter casa onde morar, comida farta, vai no supermercado e pega, há muito pouco tempo na história da humanidade. E isso faz com que esses circuitos desses sentimentos mais generosos ainda precisem de treinamento. Mas o que a gente está fazendo? A gente evoluiu, mas não estamos treinando isso.
porque as pessoas evoluíram, aí estão competindo, ao invés de... Tem comida para todo mundo no mundo. A verdade é que alguém quer comer o bife com ouro, né? Temperado com ouro. Aí não dá. Porque aí eu quero muito mais, eu estou competindo quando não era mais para ter competitividade. Porque a gente já está num nível que não precisava estar competindo entre a mesma espécie. Nós somos da mesma espécie. Competir com o outro. Olha, eu não sei se é da escola, eu acho que isso é um movimento que todo mundo tem que fazer. Eu acho que da escola é porque você pega as próximas gerações. Mas a gente também tem que fazer isso. Por exemplo, as pessoas podem falar assim, mas meditação faz bem? Claro que faz bem. Mas a meditação, ela só me esvazia. Ela faz com que eu tenha um momento de paz. Mas ela não me faz ir no movimento do outro, ela não me faz ter empatia, ela não me faz ter compaixão, ela não me faz ser gentil. Porque tem muita gente que medita e faz barbaridades com os outros, entendeu? A meditação é um momento que eu dou uma carga, eu reabasteço meu cérebro, eu equilibro as energias para que eu possa, então, planejar ações melhores. Mas a gente tem que treinar as pessoas, não só as crianças. Não sei se vai reduzir a violência, mas eu acho que as pessoas vão ser menos competitivas e acho que as pessoas vão ser mais... vão se ver mais nos outros, porque o objetivo da empatia é esse. Eu acho que as pessoas vão se ver mais nos outros. Para mudar a violência talvez leve muito tempo, mas o caminho eu não vejo outro. E a educação moral e cívica, eu também tive essa cadeira, mas era uma coisa muito chata. Era dado sem o menor glamour, sem... Não tinha uma orientação. Não se falava em gentileza, era porque você tinha que ser bonzinho, porque tinha que ser bonzinho, era quase porque Deus ia castigar. O que eu não acho muito legal, mas eu acho que a gente hoje, até pela neurociência, a gente já tem um cabedal de conhecimento em que realmente as coisas boas, a generosidade, a gentileza, faz bem mesmo. Então a gente tem argumentos muito melhores do que siga essa regra, porque você tem que seguir essa regra. Então, assim, eu acho que está na hora disso voltar, mas com uma roupagem totalmente diferente, com pessoas baseadas em questões científicas, porque a ciência hoje está muito a favor das coisas boas, né? Apesar das pessoas acharem que a ciência é só para coisa ruim, mas é porque é pouco divulgado para as coisas boas, mas a ciência trouxe esse conhecimento para a gente. Então, eu não acho que a educação moral e cívica vai ser ressuscitada, mas eu acho que dá para perceber que tem muita coisa boa dentro do comportamento e que isso reverte para a gente. Você falou do individualismo, não precisa muito. O individualismo virou a filosofia dos tempos modernos, infelizmente. Tipo assim, o meu primeiro, depois o seu. O que foi uma grande besteira. Foi uma grande besteira, porque assim, quando a gente evolui como espécie. Então, se eu estou competindo com você, a gente está competindo entre espécies. Isso é de uma burrice enorme. Né? Então, assim, voltar essa questão, e se a gente lembrar que o que acontece com você, o que acontece com o outro, que todos nós somos de um mesmo grupo e tudo que a gente faz tem consequências no outro e em mim, a hora que a gente reconectar essa questão, que a gente está no universo e o universo está na gente, aí a coisa começa a mudar. Que falta essa nova visão, é uma visão da inteireza das coisas. As coisas, nós somos inteiros, nós não somos fragmentados. Não adianta você se dar bem porque eu vou me dar mal. Não, se você se dá mal, também vou me dar mal de alguma maneira. É essa integralidade das coisas que começa a ter que vir para a mesa. E aí eu acho que não só a neurociências, mas a física quântica vai trazer isso para a gente. Por exemplo, é aquele velho questionamento, né? Um jornalista, um repórter, está diante da guerra, vendo uma pessoa morrer. Ele continua filmando? Ele fotografa? Ou ele faz alguma coisa para evitar? Isso é um questionamento histórico. Eu não conseguiria ficar filmando uma pessoa morrendo. Agonizando. Talvez eu possa até tenha a meu favor essa questão, porque medicamente eu sou um bicho treinado para salvar a vida. Eu fui educada assim, eu fiz uma profissão assim, então eu não conseguiria mesmo. Certamente eu jogaria a máquina para algum lugar para não atrapalhar. Mas isso me questiona, porque hoje as pessoas fazem isso, depois postam, porque aquilo dá um X de like.
Então a pessoa não só está sendo fria, de não estar conseguindo exercer sua compaixão, como também está se valendo disso. Empático, nem gentil, nem compaixão. Nem com compaixão. Então, assim, eu acho que é isso que tem que ser revisto. Eu acho que as pessoas fazem isso normalmente hoje. É que nem as pessoas pedem para tirar foto com alguém conhecido, a pessoa está comendo, a pessoa se põe, posso tirar, né? Tipo assim, tá faltando um pouco de sensibilidade do momento. Acho que pode tirar foto, mas deixa a pessoa acabar de comer, deixa a pessoa acabar de engolir. Então, assim, essas gentilezas, sabe? Tá faltando a coisa do poeta gentileza. Gentileza gera gentileza e a gente tem que treinar, porque eu acho que as pessoas esqueceram. A gente vai ter uma saúde física e mental muito grande. A gente tem que lembrar que a autoestima, ela é uma avaliação que a gente tem da gente mesmo. E se a gente for botar isso dentro da sociedade como um todo, é tão importante a questão, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você valorizar qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. Que eles chamam o setor das empresas, tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem um setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. Você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, tem também o valuation daquele imóvel. Então, isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental e oriental também hoje. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Porque a autoestima, ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidade, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso. Porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. A gente tem que ver, partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz de uma maneira, o dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom, a gente tem que pegar isso e investir nisso. Tem de melhor. De melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai. A autoestima tem muito a ver se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar, deixar aquilo se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que eu ia ser escritora, mas eu adorava escrever. Eu me lembro que eu ia pro escritório do meu pai, tinha uma máquina Olivetti, aquelas máquinas, e eu brincava de ficar batendo aquilo, e eu achava que eu estava escrevendo capítulos de novela. Não tinha nada. Legal. Entendeu? Então, na minha cabeça, aquilo tinha um ritual. E que eu abandonei quando eu descobri disléxica. Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado. Então, assim, e deu tempo de recuperar isso. Quando alguém chegou para mim e falou assim, você tem revisores. Revisor é para isso.
Então hoje, quando eu olho para trás e olho assim, 14 livros, eu falei, gente, eu nunca achei que eu escreveria nenhuma apostila. Eu achei que eu não era capaz de escrever nenhuma apostila. Então, assim, se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Ah, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, vem no DNA. Seja lá quem nos criou, o Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função. Então, assim, seja onde for, a gente tem que deixar a essência da gente, o carimbo da gente. É isso que fica. É isso que fica. O dom da gente. O dom da gente. Não tem autoestima que se construa em cima de coisas que não sejam verdadeiras, que é a essência da gente e os talentos e os dons que a gente já veio para cá. Senão a gente está aqui para evoluir. E evoluir através dos nossos talentos. Se você não faz isso, você nem cumpre a função que a vida te dá.